Então, gente, tô aqui em Bilbao hoje. Agora, daqui a pouco eu vou voltar pra Castro já. Tô desde cedo aqui em Bilbao. Vim aqui resolver umas coisas e ter umas aulas de culinária, digamos assim. Uma amiga minha que também tem uma cafeteria aqui por Bilbao, né? Como eu já comentei em outros vídeos, a gente está abrindo um café aqui lá em Castro, né? Então eu vim aprender a fazer as famosas tortilhas, né? Que é muito típico aqui na Espanha. Então a minha amiga me ensinou a preparar, porque é imprescindível, né? Ter esse tipo de comida aqui. É tipo um petisco, né? Que é muito consumido aqui. Então, a princípio, a gente está começando, né? Vai começar a abrir e não vai ter uma pessoa para fazer, uma cozinheira, né? Eu mesma que vou fazer. Então, por isso eu tive que aprender a fazer as típicas tortilhas espanholas. Ai, ai. Bom, tá um friozinho. Eu saí de casa bem cedo hoje, tava de noite ainda, né? Bem cedo não, né? Porque aqui amanhece tarde no inverno. Amanhece super tarde, amanhece tipo, saí de casa, era 8 horas da manhã e tava de noite. E só começa a amanhecer depois de 8 e pouco, 8 e meia, começa a clarear o céu, impressionante. E por isso que as lojas abrem tarde, aqui tudo funciona um pouco mais tarde. Porque é diferente do Brasil, que 7 horas da manhã já tá funcionando as coisas, já tá dia, aqui não. Que o dia começa mais tarde. No inverno, no verão, anoitece muito tarde. Enfim, é tudo diferente, né? Então, agora eu tô indo ali pro lugar de onde eu vou pegar o ônibus pra ir pra Castro, mas vou passar no banco. Tem que passar no banco. Olha os prédios aqui, eu acho lindo. Esses prédios europeus, assim, bem tradicionais, imponentes. Então, vou voltar pra Castro. Tem um monte de coisa ainda pra resolver. Eu tô muito em função ainda, embora o local ainda não começou a funcionar. Mas o que tem de trabalho, né, para ser feito antes de começar a funcionar é impressionante. Muita coisa tem que fazer. Correria total, a gente vai inaugurar já essa semana, né? Então estamos nos últimos detalhes, resolvendo tudo. Já vim aqui em Bilbao, aqui para esses lados de cá umas 1000 vezes, porque a maioria das coisas que tem que resolver é pro lado de cá, comprar coisa, porque aqui tem muito mais oferta de coisas, de opções para as coisas que precisa comprar do que Castro. Então, os mercados grandes que vende coisa para esse ramo de gastronomia, decoração, já fui naquele IKEA umas 1000 vezes, Leroy Merlin, todas essas coisas. É tudo aqui pro lado de Euskadi, de Vizcaya, né? E então a gente se mudou de Bilbao, mas eu tô sempre com essa ligação com Bilbao, que aliás, esses últimos dias agora eu tenho visto é impressionante a capacidade que certas pessoas têm de distorcer as coisas ou de interpretar muito pessimamente as coisas que são ditas. Porque quem vê os meus vídeos, acompanha, sabe que eu sempre falo bem de Bilbao. Eu adoro Bilbao, as pessoas de Bilbao, sempre vou gostar. E não é porque eu gosto da cidade, falo bem da cidade, que eu não posso fazer uma crítica para alguma coisa, que eu não posso ter a minha opinião, né? Então eu fico impressionada
com esse tipo de coisa, de pessoas distorcerem, levar tudo para um outro lado, e até baixar o nível, né? Uma coisa que, inclusive, bom, quem me conhece sabe que eu sou muito democrática, aceito a opinião das pessoas, né? De todo mundo, respeito, mas a partir do momento que não venha descer o nível, que eu adoro interagir com as pessoas, respondo geralmente as pessoas, gosto muito de interagir com todo mundo, aqui no canal e nas minhas redes sociais, quem me conhece sabe, mas eu não vou tolerar o baixo nível, pessoas que querem descer o nível, porque eu não vou descer o nível dessas pessoas, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que gosta de tratar as pessoas com educação e ser tratada da mesma maneira, tá? Então, nesse vídeo que deu uma polêmica, porque eu deixei a minha opinião sobre a questão do governo Vasco com o ensino, com a educação, né? Com o sistema educacional aqui em Euskadi, no País Vasco. Então, foi a nossa experiência, eu expressei a minha opinião, que há uma ditadura do idioma aqui no governo Vasco, porque eles impõem esse idioma a todo custo, esse segundo idioma que é usado aqui, da mesma forma como lá na Catalunha, né? Como lá na Catalunha, cuja capital é Barcelona, tem esse mesmo esquema de imposição, porque são esses países separatistas, então que eles querem se destacar da Espanha. Então eles têm essa cultura de impor um idioma separado, esse idioma a parte do espanhol, porque embora façam parte da Espanha, a ideologia deles é de separação, de se criar outro país. Então existe sim essas imposições, a minha forma de expressar, eu usei esse termo ditadura porque é algo assim por imposição, né? Então, a todo custo, porque o governo Vasco nos proibiu, nos impediu de trocar nossa própria filha de escola por uma escola que a gente ia pagar, né? Que não é uma escola privada, tendo vaga disponível, mas eles não proíbem só porque a gente está querendo tirar ela do euskera. Isso para nós é o que a gente, o nome que se dá isso é ditadura, é uma coisa por obrigação. Então a gente foi obrigado a sair do governo Vasco, a se mudar dessa região para poder ter a liberdade de mudar nossa filha de escola. Nossa filha estava deprimida, a nossa filha estava sofrendo, chorando, a gente já não estava dormindo por causa dessa situação, desse problema. Porque a gente não se opôs a que a nossa filha aprendesse esse idioma, pelo contrário, até ela estava empolgada em aprender esse idioma, mas foi a forma como eles estavam fazendo, submetendo a criança já a provas em euskera, sendo que ela estava começando a aprender, e eles prometeram que ela ia ter um prazo de adaptação na escola, eles prometeram isso e não foi feito. Enfim, foi uma série de coisas. E o governo Vasco não tira a própria funcionária da escola, falou que justamente por a gente estar dando esse motivo para trocar ela de escola, de que é pelo idioma, que eles não iam trocar mesmo, porque ela me contou outros casos, sabe? E inclusive essa própria funcionária da escola concordou, e várias pessoas, eu trabalho com atendimento público, converso com gente pra caramba, com vascos, gente daqui, e eles mesmos concordam abertamente que sim, existe algum tipo de ditadura. E aí tem gente que é tão ignorante que ainda me chama de ignorante, né? Que diz que ainda vai estudar, que não sei o quê, porque eu falei que no país, aqui em Euskadi tem essa ditadura do idioma. Estou me referindo a essa questão educacional. E a pessoa vem dizer que eu estou comparando o Brasil, a Espanha com Venezuela, com Cuba, com ditaduras comunistas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aonde que eu teria essa insanidade de comparar esse país maravilhoso, inclusive o governo Vasco, o país Vasco, no caso que é Euskadi, né, que é uma província
uma comunidade aqui autônoma da Espanha, é um dos melhores índices de desenvolvimento, enfim, de infraestrutura. E a educação, inclusive, é maravilhosa, fortíssima, mas tem essa imposição, tem essa ditadura do idioma. E a pessoa vem dizer que eu seja distorcendo, inventando outra história, dizendo que eu estou comparando com esse país com Cuba, com Venezuela. Olha, nem se eu tivesse doente da cabeça, sabe? Então, a outra veio, no caso, duas pessoas com bastante arrogância nos comentários, que eu pode comentar, pode discordar de mim, não tem problema nenhum com isso. Sempre fui assim, não tenho problema com que discordem da minha opinião, que não tem problema em receber críticas, mas desde que não venha com baixo nível e falta de educação. Que esse tipo de comentário eu vou excluir. Se vier com baixo nível, com essa coisa assim baixa, eu vou excluir esse comentário, porque eu não vou perder o meu tempo respondendo esse tipo de baixaria. Agora, se vier, pode fazer a crítica que quiser. Com educação, seja muito bem-vindo. Não tem problema nenhum. Então, uma outra mulher veio dizer que eu estava fugindo das pessoas do país. Você se mudou para Castro? Você vai ver que no verão as pessoas de Bilbao vão veranear em Castro. Você não vai ter como fugir dela. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas como é que pode ter essa dificuldade de ouvir uma fala e entender o que a pessoa está dizendo e ter que transformar isso em outra coisa? De onde você tirou isso? Que eu estou fugindo das pessoas de Bilbao, como se eu não gostasse das pessoas de Bilbao. Eu tenho um monte de amigos aqui, adoro as pessoas daqui, adoro essa cidade. Como é que pode a pessoa querer inverter uma coisa para outro lado? Sabe? Isso é surreal, surreal. Então, gente, na boa, tenta, sabe, ouvir as coisas e entender o que está sendo dito. Ou se não entender, assiste de novo, ouve de novo o que está sendo dito. Mas não venha querer inventar coisas. Dizer que eu estou falando uma coisa que eu não estou dizendo. E o outro disse que é muito incoerente eu dizer que gosto de Bilbao e falar mal. Falar que tem uma ditadura. Bom, se você acha incoerente, eu respeito a sua opinião, mas eu sou assim, eu vejo as coisas tanto positivas quanto negativas no lugar, não tem problema nenhum em expressar minha opinião. Não é porque eu gosto do lugar que eu vou dizer que é perfeito, que... Não, eu tenho que comentar os dois lados. E eu uso o canal para expressar as coisas, para que fique também de informação para quem não conhece, para que saibam o que existe, sabe? Então, é uma questão de compartilhar informação de acordo com, claro, com a minha opinião. Não digo que ninguém tem que concordar. Essa é a minha opinião e a opinião de um monte de gente que eu conheço. Mas quem não quiser concordar, não precisa. Mas também não venha querer descer o nível e querer fazer baixaria só porque você não concorda com a minha opinião, com a minha forma de ver. Se você acha que um governo te proíbe de mudar sua filha na escola, mesmo você justificando... E tendo uma situação especial, é uma criança estrangeira e a forma como estava sendo feita nesse modelo de escola não estava funcionando, estava só fazendo a criança sofrer, se sentir excluída, desprezada, diminuída. Enfim, se você... E o governo, com toda a sua justificativa, você querendo trocar sua filha de uma escola que era pública para uma privada, ou seja, concertada, e com vaga sobrando, e esse governo te proibir de fazer isso, e isso em poucas semanas de aulas, era praticamente o início do ano letivo, né, que o ano letivo aqui começa meio do ano. Então, e o governo te proibir de fazer isso para o bem-estar da sua filha, você trocar ela de escola, te proibir, te impor que ela é obrigada a ficar nessa situação, e você não achar isso ditador, autoritário, não achar isso uma imposição, eu respeito a sua opinião, mas eu acho, e eu tenho o direito de expressar a minha opinião aqui no meu canal, sabe? Não tô indo no lugar de ninguém expor minha opinião, tô opinando numa rede social minha, né? Que é um canal que eu administro, que eu ponho aqui a minha opinião. É a mesma coisa que eu expressar minha opinião na minha página de Facebook, no meu Instagram. Cada um pode ter o seu perfil e expressar a sua opinião. Aqui mesmo no YouTube tem vários tipos de canais.
e cada um expressa a sua opinião. E aí, você vai querer que excluam os canais que pensam diferente de você? Não, cada um põe a sua opinião e cada um tire suas próprias conclusões. Simples assim. Então, gente, vamos aprender a respeitar as opiniões das pessoas. E respeito é tudo. Você pode não concordar, você pode achar, sabe, totalmente fora de série a pessoa expressar aquela determinada opinião. Você pode concordar zero com isso, mas respeita. Respeita tudo na vida, sabe? Não vale a pena querer fazer baixaria, querer descer o nível por causa de uma opinião diferente da sua. Isso não tem cabimento. Então, vamos aprender a respeitar. Se ainda não sabe, né, aprende. Porque todo ser humano pode aprender as coisas. Eu acredito no ser humano. Embora às vezes seja difícil, mas eu acredito que todo mundo pode aprender alguma coisa. Eu aprendo, cada dia eu aprendo alguma coisa nova. Então, exercite isso. Tente aprender a respeitar as opiniões alheias.